Vamos começar mais uma aula. Esqueci até minha água aqui, mas tá bom. Então, nós estamos na aula 98. Nós vamos falar sobre os atos humanos. Nós estamos meditando a parte 3 do catecismo, que é a parte da moral católica, né? O que é bom, o que é mal, né? O que é pecado, o que não é. E hoje nós estamos continuando aqui a moralidade dos atos humanos, quer dizer, as nossas ações enquanto homem, em que nós somos responsabilizados, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que dá para julgar, o que não dá para julgar, né? Então nós estamos no parágrafo 1749. E ela diz assim, na última aula agora a gente falou sobre liberdade, né? E aqui ele retoma, né? A liberdade faz do homem um sujeito moral. Como eu falei na aula anterior, por causa da liberdade, então eu sou responsabilizado, né? Então eu sou um sujeito moral, é capaz de fazer o bem ou o mal. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai dos seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não há como fugir disso, né? Nós estamos numa sociedade que cada vez quer se subtrair de responsabilidades. É impossível se subtrair de responsabilidades. A omissão é uma responsabilidade gravíssima, né? Então, não adianta fugir, tem que encarar, né? Os atos humanos, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência. Então, o que são atos humanos, né? São ações escolhidas livremente após um juízo da consciência. Então, há que ter aí uma consciência clara, né, verdadeira, e por isso os atos são bons ou maus, né? E quais são os critérios para a gente definir um ato bom ou mau? Isso aqui que é o cerne de muita coisa que alguns querem saber aí, o que é pecado, o que não é nesse sentido. A moral é muito mais do que isso, mas essa é uma das grandes dúvidas, né? Então, para definir, né, a moralidade de um ato, ele depende de três coisas: objeto, fim e circunstância. Então, gravem isso, tá? Objeto, fim e circunstância. O objeto, o fim, o objetivo, a intenção. O objeto é o ato em si, tá? O ato em si é o objeto. Tá? O fim é a intenção, o objetivo, né? E as circunstâncias é onde está sendo feita, em que ambiente, que local, o que impacta as pessoas, então as circunstâncias. Então leva-se em consideração essas três questões. Não é só o objeto, tá? Não é tão simples assim definir o pecado, né? Definir o mal. E 1751 diz assim: o objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano, né? É a materialidade, é o ato em si, né? A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. Então, uma dos elementos aqui principais para qualificar, né, o ato moral, o ato humano, é a intenção. Qual a intenção a pessoa teve? Ela pode até fazer um ato bom da caridade ao pobre,
Mas se a intenção, né, é mesquinha, se a intenção, né, tem outras intenções por trás, a gente chama de segundas intenções, então ele como que corrompe o ato bom. Continua aqui. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada da ação. Qual é a meta? O que a pessoa quer com aquilo, né? A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo. Ela diz respeito ao fim visado da ação. É a meta que se espera daquela ação praticada. Então veja, o objeto, o ato, a intenção. Então não se julga o erro só do objeto, né? O mal. Não, isso é mal porque isso é mal. Não. Não só, né? Também, claro que a gente leva em conta, mas não só. Também a intenção. Pode orientar toda a vida para o fim último. Todas as intenções é o fim, né? A gente quer isso porque a gente quer aquilo, né? Por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu preciso o meu trabalho profissional. Tenho o meu trabalho profissional porque eu preciso de recursos financeiros. Esse é o objetivo do meu trabalho profissional. Um dos objetivos do meu trabalho profissional. Tem outros. Servir o próximo, né? É uma missão. Mas eu vejo como missão o serviço profissional, né? Mas um dos objetivos principais são os recursos financeiros do nosso trabalho, né? Nosso trabalho profissional. E aí, mas qual é o objetivo após esse recurso financeiro? Então, o objetivo do recurso financeiro é sustentar minha família e dar as condições básicas para os meus filhos, né? E a gente viver bem. Então, esse é o objetivo maior do que só ter recurso financeiro, né? Então, é um fim, né, superior. Ah, mas por que eu quero alimentar meus filhos, dar condições? Porque eu quero que eles tenham toda a subsistência para que eles cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, né? Eu quero educá-los, né, e sustentar a família para que seja uma família agraciada por Deus e que eles vão para o céu. Então, o objetivo é maior. O objetivo é maior aí de constituir uma família, de que eles possam viver bem, se amar, amar a Deus e ir para o céu. Beleza. E por que eu quero tudo isso? Pela glória de Deus. Então, o fim último, né? Tudo tem que orientar, aliás, tudo deveria orientar ou pode orientar para o fim último que é Deus, né? Ou não, ou não. As nossas intenções podem ser corrompidas, né? Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação pode ser inspirada por intenções diversas, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se, né? Se achar o tal. Então, a intenção corrompe o ato bom. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, né? Como a mentira e a maledicência. Então, por mais que você tenha uma intenção boa, mas se você faz um ato moralmente ruim, um ato mau, não justifica. Não justifica, né? E aqui ele cita como a mentira e a maledicência. Tá? O fim não justifica os meios. Essa frase ela é muito forte na igreja, tá? Na moral católica. O fim não justifica os meios. Então, não adianta você querer justificar qualquer ato pelo fim, tá? Tem que ser um ato para ser moralmente bom, ele tem que ter a intenção boa e o ato ser bom, né? O objeto do ato ser bom. Tem que ter os dois, tá?
o fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. É o exemplo que nós estamos vendo agora no Evangelho de Semana Santa, o Cristo, né? Ao contrário, acrescentada uma intenção má, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como uma esmola, torna-se mal. Então, pessoa que quer dar esmola para aparecer, para se vangloriar, então ela corrompe a ação boa, né? 1754. E aí vem as circunstâncias. Então, o terceiro elemento é as circunstâncias. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Então, os elementos primários é o ato em si e a intenção. E o elemento secundário são as consequências dessa ação, tá? Ou as circunstâncias em que ocorreram aquela ação. Ok? As circunstâncias são um fato presente e o desdobramento, né, as consequências são o desdobramento futuro. Então, são as circunstâncias futuras. Então, elas são elementos secundários de um ato moral. Elas contribuem para agravar ou diminuir a bondade de um ato moral ou a maldade de um ato humano, né? Ele dá exemplo aqui, por exemplo, o montante de um furto, né? Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, né? Por exemplo, a pessoa agiu, ela cometeu um erro por temor da morte, né? Um certo desespero, né? Isso pode atenuar ou aumentar a responsabilidade da pessoa. As circunstâncias não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Então, o contrário da intenção, né? Então, um ato bom, com uma intenção boa, ok. Um ato mal, com uma intenção boa, não muda o ato, né? O ato, ele é mal em si mesmo. Então, não serve, tem que ser ato e intenção boa, né? As circunstâncias, eles vão aumentar a bondade do ato e da intenção ou diminuir a bondade, né? Eles podem aumentar a maldade dos atos ou diminuir a maldade dos atos. As circunstâncias. Parece ser meio difícil, pessoal, mas não é não, tá? São 3 elementos e a gente precisa ver isso. Toda ação, ela é focada nisso. Você, ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer confuso, mas à medida que você vai, assiste de novo, assiste uma outra aula, lê um livro, vai acompanhando, você vai percebendo isso na sua vida, né? Porque o estudo da doutrina católica, ela não pode ser algo só teórico, ela tem que partir, e ela existe para isso, para partir para a vida concreta e real do dia a dia. Então ela faz uma análise profunda do ato humano pela perspectiva teológica, a perspectiva do olhar de Deus. Então é importante que a gente entenda isso, porque a maioria de nós não fomos treinados para olhar com o olhar da Sagrada Escritura, com o olhar de Deus. A gente olha tudo de forma bem chula, né? Bem rasa, bem medíocre, né? Então, meus irmãos, é uma questão sim de treinar a nossa santificação, a nossa formação católica. Tá? Isso está claro nas escrituras inteiras. Tá? Nós somos responsáveis por nossos atos, quer queiramos ou não, nós vamos prestar conta. Não adianta a gente querer se fazer de inocente, de que não sabia, né? Porque nós vamos prestar conta. Então a gente tem que levar a sério a nossa vida e a nossa fé. Na outra vida, né? Não, aqui a gente engana todo mundo, a gente engana o mundo inteiro, a gente engana chefe, a gente engana a família, a gente pode enganar o vizinho, a gente pode enganar quem a gente quiser,
mas Deus não se engana. Deus não se engana, tá? Vamos lá. 1755. Os atos bons e atos maus. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Então, um ato, para ser bom, ele supõe que os três sejam bons. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que a ação seja boa em si. Por exemplo, rezar e jejuar é bom em si, mas para ser visto pelos homens, né? Então a intenção corrompe o ato bom. O objeto da escolha por si só pode viciar o conjunto de determinado agir. Então, a própria ação pode corromper todo o ato humano. Existem comportamentos concretos, como a fornicação. Fornicação é o sexo fora, antes do casamento, né? Cuja escolha é sempre errônea, diz o catecismo. É sempre um mal, pois escolhê-lo significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Então veja, o catecismo utiliza o exemplo da fornicação, ele nem entrou ainda no mandamento lá, né, que vai tratar disso, ele já está dando um exemplo aqui, para vocês verem como é sério isso aqui. Né? E, infelizmente, nós temos até sacerdotes que falam que não tem pecado nenhum e muitas pessoas acham que é tudo bem, tudo tranquilo. Não, né? Não, é claro que as pessoas são livres para fazer o que quiser, né? A gente tem familiares que infelizmente vão para o caminho errado, mas não tem como esconder. Olha, tá errado, eu não vou diminuir porque é um parente meu, porque é um conhecido, porque não, a verdade é essa. A verdade é essa. É pecado. É algo errôneo. O sexo, ele é algo sagrado. Não é porque a igreja ela é contra o sexo. Muito pelo contrário. Ela é a favor do sexo e muito a favor. Tanto é que ela fala que ele é sagrado. E por isso ele precisa ser vivido na bênção de Deus. O que é o casamento? É a bênção de Deus. Então por que as pessoas têm medo da bênção de Deus, né? E o sexo não se brinca com as suas partes genitais, não se brinca de sentir prazer. É muito sério, as consequências são devastadoras para quem usa o seu corpo como lata descartável, como se fosse copo descartável, como se fosse de qualquer jeito. A moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção. Pá. Travou aí, ó. Ele falou que travou. Parece que tá travado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se estiver me ouvindo, eu continuo. Opa, voltou. Parece que voltou, hein? Tá travando. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Eu mudei aqui, tirei do Wi-Fi. O Wi-Fi aqui tá dando problema. Botei na rede TIM. Vamos ver se vai melhorar agora. Aí você avisa aí, meu irmão, tá? Então vamos lá. Acredito que agora tá melhor. Tá dando pra me ver, né? Você botou aqui só ouvindo, mas acredito que o vídeo voltou. Então vamos lá. Então, vou voltar aqui no 1756. Beleza, voltou, confirmou. O parágrafo 1756 do Catecismo diz assim: é errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos considerando só a intenção que os inspira, ou as circunstâncias
o meio ambiente, a pressão social, o constrangimento, a necessidade de agir, etc., que compõem o quadro. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude do seu objeto. Então ele dá alguns exemplos aqui. A blasfêmia, o blasfêmia contra Deus, o perjúrio, o homicídio e o adultério, né? Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Essa é a regra clássica aí da moral cristã. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Então essa é a regrinha simples sobre a moralidade dos atos humanos, tá, pessoal? E a gente precisa trazer isso para a vida e começar a refletir no dia a dia, né? Por que eu faço isso, né? Nosso trabalho, a gente começar a santificar. Justamente São Paulo fala, né? Fazei tudo para a glória de Deus. O que ele está dizendo isso? Ele está querendo converter as intenções. As nossas intenções, os nossos atos precisam ser convertidos. Nós temos que buscar atos bons, né? As nossas intenções precisam também ser convertidas, precisam ser santificadas. Quando São Paulo vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus, aí você para e pensa assim, não, mas espera aí, fazei tudo? Não é tudo, isso é uma força de expressão, né? Se eu tô lá fazendo o almoço, lavando vasilha, isso não tem nada a ver com a glória de Deus, né? Tem, né? Não na intenção direta, mas no fim último, né? Não no fim direto, mas no fim último. O fim direto ali é você ter as vasilhas lavadas para que você possa fazer um almoço, né? Enfim. Mas você está fazendo aquilo por quê? Porque você quer uma casa arrumada, porque você quer uma estrutura familiar confortável para que as pessoas possam se desenvolver e conviverem entre si, né? Alimentar o corpo para que tenham possibilidade de alimentar a alma e vários outros. Então, assim, tudo você colocar ali, né? Não, mas eu faço isso aqui com amor, eu faço por amor, eu faço pelos meus filhos, eu faço pela minha esposa, eu faço por Deus. Eu entrego a Deus, louvo a Deus por ter uma casa, por ter uma família, por ter vasilha para lavar, por ter comida que sujou essas vasilhas, né? Quantos que não têm comida? Então você transforma um ato simples, um ato que não dá, talvez, né? Lavar vasilha é um ato, talvez, sem a moral, não é um ato bom nem mal, enfim, você santifica esse ato, né? Porque você coloca a intenção direta, mas você já pensa no fim último. Então você dá glória a Deus, né? Então, São Paulo vai falar muito nisso, né? Então, isso santifica a nossa vida. Então, se você começar a pensar que o seu trabalho profissional, você tá ali para servir a algum outro ser humano de qualquer outra maneira, porque todo trabalho profissional você serve a algum outro ser humano. Algum outro ser humano usufrui do seu trabalho, né? E você recebe um recurso financeiro por isso, né? Então, se você pensar que você está servindo o próximo e você consagrar isso a Deus, né? Porque Cristo falou para nós servirmos uns aos outros, e você então transforma o seu trabalho profissional numa missão, né? Ah, não, missão, muitas vezes assim falam, né? Não, missão é só quando eu vou pregar, missão é só quando eu vou fazer, né? Uma caridade, uma missão. Não, uma missão é você, por exemplo, cuidar dos seus filhos, você formar os seus filhos, né? Você agradar a sua esposa também é uma missão, porque a sua vocação ali, se você é casado, né? Se você tem filhos, você tem um papel a cumprir, você tem um chamado. Então isso é missão também, tá? Missão não é só na igreja. Missão é aquilo que você é chamado a executar, a fazer do mundo um lugar melhor do que você encontrou.
né? Os amigos, né? Tratar bem os amigos, né? Tratar bem as pessoas do círculo profissional, fazer com que o ambiente profissional seja um ambiente cada vez mais agradável, um ambiente com menos reclamação, né? Onde as pessoas tentam ajudar-se umas às outras, né? Não, diminuir a carga do colega, né? De qualquer forma, você coloca então e santifica todas as coisas. Você consagra a Deus todo o trabalho que você faz. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a edificação do ser humano. Então, meus irmãos, esse é sobre os atos morais. Então, o ato em si, recapitulando, ato, intenção e circunstância, né? Então, o ato tem que ser bom. Se o ato for mal, já era, já ferrou tudo. A intenção tem que ser boa. Se a intenção é má, não adianta o ato ser bom. Então, os dois têm que ser bons. E as circunstâncias? As circunstâncias, elas agravam ou diminuem. Elas não mudam a característica do ato. Se o ato é bom, é bom. Se o ato é mau, é mau. As circunstâncias não têm tanto poder assim de alterar igual a intenção. Mas as circunstâncias sim agravam o mal ou melhoram o bem, né? Dão mais méritos ao bem. Então a gente perceber isso, né, no trabalho, se eu tomar essa decisão em si é boa, má, né? Essa decisão, a minha intenção, qual é o meu objetivo lá no fundo, né? Também a gente pode fazer uma autoanálise, né? Por que a minha intenção é essa? Às vezes a gente se engana, né? Não, a minha intenção é essa, que legal. Mas olha mais profundo, né? Na verdade, você quer ter um benefício assim, né? Não tenha medo de olhar isso. Algumas pessoas acham horroroso, né? Não, todo mundo tem interesse, todo mundo é mal, né? Sim, o cristão sabe disso. O cristão tá cansado de saber que o homem é mau, né? O homem moderno é que não quer que todo mundo seja bonzinho. E não é. O cristão sabe que ninguém é bonzinho, né? E que todos precisam de conversão. Então, sim, é isso mesmo. Tem as intenções, mas santifica essas intenções. Converte essas intenções, né? Treina essas intenções. Começa a mudar essa intenção sua. Sim, você quer ganhar dinheiro. E qual o problema em ganhar dinheiro? Desde que esse dinheiro você utilize de forma justa, né? Que você faça o bem, né? Então, que mal há nisso, né? O ganhar dinheiro em si não é errado. É errado você, né, fazer o mal. Então, essas reflexões não são tão simples, não são tão claras, muitas vezes. Não é tão fácil julgar um ato humano, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é bom o confessor, né, o sacerdote ou um diretor espiritual, realmente ele ali para dirigir uma pessoa, ele vai ter capacidade de julgar mais. Por quê? Porque a pessoa vai confessar, a pessoa vai contar detalhes, a pessoa vai se abrir, né, dada ali a, a, o sigilo, né, da confissão, né, a confiança que às vezes a pessoa tem no sacerdote. Então ali a pessoa pode falar as circunstâncias de forma melhor, ela pode ser mais sincera nas intenções, né? E aí o padre dá o direcionamento. Às vezes a gente leigo ali, tá conversando ali, né, tomando um refrigerante com a pessoa, uma cervejinha, aí a pessoa fala isso, fala aquilo, e você já, não, você vai pro inferno por causa disso. Não, não é assim, meu irmão, não é assim. Tenha muito cuidado, né, a gente em julgar os atos humanos do outro, né? A gente vai com humildade, assim como a gente busca saber, né, até onde eu estou sendo correto. A gente tem dúvidas com a gente, e com o outro também vamos ser humildes, com o outro também vamos ser caridosos, né? O próprio Jesus falou: sede misericordiosos. Aqueles que são misericordiosos serão recebidos pelo Pai com misericórdia. Então, opte, quando você for conversar com alguém, orientar alguém, opte sempre pela misericórdia. Opte sempre pela misericórdia, né? Deus fala, né? A mim a vingança, né? O Senhor. A mim o julgamento. Deixa que Deus vai. Então a pessoa ela tem que ser sincera. Uma das coisas principais junto a Deus, na nossa oração, ela tem que ser sincera e tem que ter uma vida de oração
ela tem que abrir o coração para Deus, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sincera, não ter medo de falar mesmo, Senhor, eu fiz isso com a má intenção, perdão, Senhor. Eu fiz, então, a pior coisa é a pessoa tentar mentir para si mesma, mentir para Deus. Não vai adiantar, na hora que ela morrer lá e chegar na outra vida, vai desmascarar tudo. E pior, se ela mentiu para si mesma uma vez, duas vezes, uma semana, um mês, um ano, ela vai se acostumar a mentir o resto da vida. E ela vai ter uma vida toda de impenitência. Ela não fez penitência, ela não se arrependeu, ela não pediu perdão. Ela está praticamente no inferno, né? A palavra de Deus é clara: aquele que pede perdão, aquele que se arrepende é perdoado, quem não se arrepende não é perdoado. Então a pessoa que é orgulhosa, não fiz nada de errado, não vou me humilhar, não vou pedir perdão, não. Estou falando isso com Deus, hein? Né? Ela não fala assim na cara, né? Mas ela não faz, não pede perdão a Deus. Então, essa é a maior desgraça. Essa é a pior coisa. Então, meus irmãos, tenhamos uma vida de oração e sejamos sinceros com Deus. Em desabafar com Deus as nossas maldades, os nossos erros, né? As nossas dúvidas. Senhor, eu não sei se isso aqui eu pequei, eu não sei se isso aqui eu errei, Senhor, me ilumina, né? Seja sincero com Deus, seja sincera com Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. Tá bom, meus irmãos? É isso. Aula de hoje, os atos humanos. Próxima aula a gente continua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe e shalom. Acompanhe nosso canal, tá?